Meus amigos e minhas amigas, o canal de notícias chamado ICL Brasil, ou melhor, Instituto Chupa Lula, patrocinado pelo Felipe Neto, finalmente admitiu que está assustado com a força bolsonarista e o crescimento no Senado Federal. Canal humanista, de um canal progressista, poder chegar nas casas das pessoas também. Que venha para a tela o novo sócio do Instituto Conhecimento Liberta, o meu amigo Felipe Neto. Aê! Bom dia, meu irmão! Aê! Bom dia, gente. Ei, acabaram de Ô, puxar cara, saco. felicidade, cara. Não, que honra. E olha, eu vou recortar depois tudo isso que você falou de mim, vou colocar no meu Media Kit, porque Eles estão preocupados com a possibilidade real da direita aumentar o número de cadeiras no Senado, o que pode mudar consideravelmente o jogo político. Mas antes de entrarmos nesse assunto, vamos só dar uma lembrada aqui das façanhas de Felipe Neto no mundo dos negócios. Depois de falir a sua rede de coxinhas, se enrolar com a Blaze e até prejudicar a marca de chocolate Bis, será que o próximo fracasso vai ser esse portal fake news pro Lula? E o medo da esquerda está mais vivo do que nunca, principalmente agora com a possibilidade de termos votos suficientes no Senado para mandar Xandão para casa mais cedo. Flávio Bolsonaro já analisou o cenário e garantiu que no Senado há votos suficientes para pautar o impeachment de Alexandre de Moraes. Já curta esse vídeo, siga a página e fique aqui comigo até o final, porque as revelações dessa entrevista vai surpreender muita gente. Olha só, deixa eu trazer mais um trecho da entrevista agora, porque o que o senador revelou para o Gui em relação ao desejo de impeachment de Alexandre de Moraes é que já tem voto para isso. Vamos ver? Eu sempre falei que eu acreditava uma espécie de autorregulação do próprio Supremo contra esses arroubos absurdos, essas maluquices do Alexandre de Moraes. Isso, por enquanto, ainda não aconteceu. O último remédio amargo que tem, que é impeachment de ministro do Supremo, no caso do Alexandre de Moraes, se não for feito daqui para lá, já que nós hoje temos ali, inclusive, apoios suficientes para iniciar a abertura de um processo de impeachment contra o Alexandre de Moraes, Essa legislatura. legislatura, porque se o Mas por que não abre, então? se o Rodrigo Pacheco pautasse, eu não tenho dúvida que os 41 necessários para iniciar um processo de impeachment contra Alexandre de Moraes nós temos. Exatamente. Eu vi a tua fala ontem no N2, Amador, e você dizendo que você não acredita Olha o que ele medo da está esquerda blefando, agora. que te parece, me corrija se eu estiver errado, mas que na tua avaliação você acha que de fato existe esses 41 votos, que ele teria esses 41 votos, e que existe ali toda uma questão que pode sim caminhar para um cenário ainda mais complicado numa futura legislatura. É isso? Não sei se eu entendi errado, você acredita que de fato ele tenha esses 41 votos, ou que isso é uma mera bravata para ameaçar o Supremo? Como é que você avalia isso? Eu acredito que na eleição de 26, eles, quando ele fala que eles têm plenas condições de fazer 54 dos 81, que são 2/3, Sim. eu acredito. Tá. Eu acredito pela mesma questão da que você falou agora há pouco, é ciência. Você vê, você não tem pesquisa ainda para Senado, e pesquisa de Senado não é certeira como a grande maioria das pesquisas, tem boas pesquisas para governador, presidente, prefeito são. Mas basta você ver os cenários, que você vê que em vários estados, eles têm candidatos fortes com eles para fazer as duas cadeiras. No Rio de Janeiro, para alguém conseguir fazer, para a esquerda conseguir fazer um candidato, eles vão ter que suar muito. O que está se desenhando é o bolsonarismo ganhar as duas cadeiras do Senado de novo. Em São A Paulo, esquerda tá o admitindo, Bolsonaro, né? a gente muito provavelmente está eleito para o Isso é Senado. muito forte E se no eles fizerem a Senado. mesma estratégia do Rio de Janeiro, que porque a gente vota para senador, vamos lembrar a nossa audiência, em duas pessoas, 2 senadores. Então, quando eles falam, a estratégia deles é casar sempre, pedir sempre 2 votos juntos. Foi assim que eles conseguiram em 2018, elegeram o Flávio e o desconhecido Harold de Oliveira. Quem votava no Flávio, votava no Harold. Se eles fizerem, no Rio vai ser a mesma coisa, vão pedir Flávio mais um, então decidindo se vai ser o Paulo Castro, quem vai ser. Em São Paulo vai ser Eduardo Bolsonaro mais um. Essa mesma lógica, eles vão reproduzir em vários estados com o mais forte da vez. Então, digamos, se em Minas for o Bruno Engler, o Nicolas, eu não sei se o Nicolas vai ter idade para o Senado, eu estou usando o Nicolas só alegoricamente. Tá. Eles vão falar Nicolas mais um, então eles vão ganhar as 2 de Minas. Então, se eles tiverem um forte por estado, e o resultado das eleições municipais mostra que eles têm em vários estados pelo menos um nome forte. Gente, o Queiroga surpreendeu, né? O do Ceará surpreendeu, o de Fortaleza. Eles podem fazer essa coisa associada, vota num e vota no outro, e aí os 25% de eleitores bolsonaristas que tem em vários estados votam junto em 2, eles podem ganhar muito mais que 54. Eles podem ganhar 60 no total, é assustador. Por que 54? Por que esse número? Porque 54 são 2/3. E com 2/3 você tira, não é que você abre o processo de impeachment, não. Você tira o ministro do STF. Se tira.
Ou seja, eles têm condições reais de conseguir tirar um ministro do STF. É isso que eu falei, que eu concordo com... quando ele fala que eles têm condições de ter 54 de 81, não acho que é bravata. Instaurar nessa legislatura, Calejão, como você... ontem não deve ter sido claro, você achou que eu estava concordando com isso, eu acho que isso, é possível que eles tenham os 41 votos para instaurar o processo, e aí o Alexandre já seria afastado, porque constitucionalmente instaurou o processo de impeachment, o ministro do STF é afastado, responde afastado. Uhum. Eles podem ter os 41 para afastar depois, eu acho muito difícil nessa legislatura, e acho que mesmo o Davi Alcolumbre, que não é tão firme na defesa de valores democráticos como o Rodrigo Pacheco muitas vezes foi, e essa é uma das trincheiras que eu acho que o Rodrigo Pacheco não negocia, acho que ele negocia várias coisas, essa ele não negocia. Mesmo o Davi Alcolumbre, eu acho que o Davi Alcolumbre não pautaria esse tema nessa legislatura. Tá. Agora em 27... tudo pode mudar, porque a gente pode fazer o presidente do Senado dele. E Flávio Bolsonaro ainda antecipa pra gente como que vai ser as próximas eleições do presidente do Senado Federal. Esse cargo muito importante porque é o único que pode pautar impeachment de ministro do STF. Vamos conferir. Indo para o Senado Federal, o Senado é muito mais restrito, né, porque a gente tem ali o Davi Alcolumbre colocado como candidato, declaradamente, uma pessoa que inegavelmente tem força, tem os votos, do meu ponto de vista, para ser o presidente do Senado Federal. Eu não sei se o governo vai lançar um candidato para tentar impedir a eleição do Davi Alcolumbre, já que o Davi não é o queridinho do Palácio do Planalto, não é o queridinho do governo Lula, não é o queridinho do PT. E a gente já viu na eleição passada do Rodrigo Pacheco que nós não tivemos os votos necessários para são os 41 senadores para fazer o presidente do Senado. A gente lançou o Rogério Marinho, teve 33 votos, uma votação muito expressiva. Se elege o Rodrigo Pacheco, não respeita a proporcionalidade partidária, simplesmente ali nos coloca alijados de participação em presidências de comissões importantes. A Comissão de Constituição e Justiça que pauta um monte de assunto importante para o Brasil, faz sabatina de ministro do Supremo. É a Comissão de Assuntos Econômicos que pauta, por exemplo, quando vai se dar sabatina do presidente do Banco Central, que aconteceu ontem. Então não é fisiologismo por cargos, é garantir que nós temos a participação proporcional. Se o PL tem uma bancada, vai ser o primeiro a escolher uma comissão. É isso que a gente pede. Então, não sei para concluir no Senado Federal, como a gente entende que se nós não conseguimos ali ir para dentro de conseguir a eleição do Rogério Marinho contra o Pacheco, contra o Davi, em tese isso é muito mais difícil, porque ele é uma pessoa muito mais articulada e com muito mais apoio do que o Pacheco tinha. E fazendo aqui não só por exclusão, mas eu também quero fazer aqui sempre um elogio ao Davi Alcolumbre, porque pode ter vários defeitos, mas sem dúvida alguma, Guilherme, o Davi Alcolumbre foi um grande presidente do Senado para nós, enquanto o presidente Bolsonaro estava na cadeira. Se vamos lembrar que, com o Davi Alcolumbre, nós aprovamos a reforma da Previdência, a autonomia do Banco Central, lei de liberdade econômica, nós tínhamos uma governabilidade boa no Senado, e nos ajudava inclusive na Câmara também. Então o Davi é um animal político, no bom sentido, que não enxergo ele como sendo um cara de esquerda. Eu enxergo ele como um cara pragmático, que é muito moldado ali pela realidade do seu estado do Amapá, que os eleitores exigem dele, de levar muita obra, de levar muito recurso. Então ele norteia o mandato dele por isso, mas é uma pessoa que eu não tenho dúvida alguma que não vai promover perseguições, que estaria nos ajudando ali a aprovar medidas como anistia, como a questão do voto impresso também. Eu acho que é uma coisa que ele já se manifestou favoravelmente lá, para dar mais segurança para as eleições de 26, para que não ocorra toda essa desconfiança que aconteceu da parte considerável da população. E o caminho não é, olha, eu te garanto que a urna é segura, que não tem, não é assim. O eleitor precisa ser convencido. Já houve eleições em países democráticos como a Alemanha que foram anuladas porque tinha essa desconfiança do eleitor médio que eles chamam. Não, já que não confiaram, vamos fazer de novo aqui com essa metodologia e tudo bem. Aconteceu no Paraguai, eleição na urna eletrônica, com o voto impresso. O resultado sai no mesmo dia e ninguém questiona o resultado. Aconteceu na Venezuela. Olha só, a gente tem que buscar exemplos em Paraguai e na Venezuela de uma forma de... O resultado foi questionado. Não, mas assim, o que acontece? Mas lá, se não fosse o voto impresso, Guilherme, ninguém estava questionando. Não teríamos uma prova de que lá as eleições foram fraudadas. É uma coisa tão simples de fazer, e essa resistência toda de fazer, que bota mais pulga na orelha. A segurança era para o TSE, mais uma intervenção aqui. Aqui a gente tem um boletim de urna que permite também a confirmação. Mas eu queria perguntar uma última coisa do Senado, do Davi. Ele já se comprometeu... Só é diferente o boletim de urna que imprime depois, que era a votação, aquela tripla lá com a votação completa. Que são as atas que a Venezuela não quer mostrar. Não são. Sabe a diferença? É que lá, quando você vota no eletrônico, você confirma no papelzinho impresso, aquilo cai numa urna lacrada. Aí depois você confere um a um, você conta no papel 1 a 1 para ver se bate com o que foi naquela tripinha. Então, mas isso o Maduro não quer mostrar, não é nem isso. O Maduro não quer mostrar o equivalente ao boletim. Mas as atas lá são feitas com a fiscalização dos partidos que concorreram, contando 1 a 1 na zona eleitoral. E aqui a gente vai fazer a fiscalização com o boletim da urna. Não, isso não faz a fiscalização igual, você não consegue contar 1 a 1, você conta a urna inteira. Mas não tem como ter uma intervenção mas o que no voto na urna, porque ela não é conectada na internet. Vamos lembrar isso. Sim, mas se você não sabe se o programa que é enxertado lá já não veio contaminado. Sabe, porque ela é testada antes, o hacker pode testar ela. Não é testada. É um negócio que tem milhões e milhões de linhas lá, não sei qual nome que dá para aquilo, do código-fonte, que chama, e você não consegue fazer 24 horas, 48 horas em 3B, você leva anos para fazer. Eu só quero deixar isso. Qual a resistência de fazer uma coisa tão simples pra gente ter uma garantia que ninguém vai questionar? Eu acho que a democracia não tem preço, e isso podia ser feito para acabar com qualquer e não tem choro de ninguém. Aí isso aqui acabou, a gente pode confirmar. Ok, Davi. Só perguntar do Davi. Ele já se comprometeu com vocês, com a direita, porque o senador Rogério Marinho, foi candidato de vocês no Senado, derrotado pelo Pacheco, ele falou outro dia numa entrevista que ele vê espaço para, nessa legislatura ainda, quer dizer, ou com o Rodrigo Pacheco ou com o próximo presidente do Senado, ter abertura no processo de impeachment. O Rodrigo Pacheco claramente não pautará votação do processo de impeachment de ministro do Supremo. O Davi Alcolumbre já se comprometeu com vocês a pautar, pelo menos, já que você disse que tem a maioria para se instaurar o processo de impeachment. Isso está acordado entre vocês, Davi Alcolumbre? Isso não está acordado conosco. Eu não vou ficar criando falsa ilusão nas pessoas. O que está combinado com alguns senadores do PL, a gente nem levou isso para a bancada como tudo para fechar a questão. É importante fazer essa ressalva. Mas assim, há já uma predisposição de alguns senadores, inclusive do próprio presidente Bolsonaro, de caminhar com o Davi. Só não caminharemos se acontecer alguma coisa dentro da bancada que inviabilize isso, que eu acho difícil de acontecer. Então, a princípio, nós vamos caminhar com o Davi Alcolumbre nessa candidatura à presidência do Senado, pelas razões que a gente já conversou aqui para trás. Mas assim, eu vejo uma diferença
pensa, né, que eu acho que o Davi é uma pessoa que... O Rodrigo Pacheco está cometendo um erro crucial, né, de querer blindar por blindar um ministro do Supremo, sabendo que há razões para se fazer um impeachment de ministro por culpa dele, o ministro que errou, não fomos nós. Ninguém fala com alegria, ninguém defende com alegria impeachment de ministro do Supremo. Mas é uma realidade, em função da dinâmica como as coisas acontecem e da não reação do próprio Supremo, eu acho que não tem outro caminho, a gente tem que fazer o impeachment do Alexandre de Moraes. Agora, o Davi Alcolumbre é uma pessoa que ele tem ali uma predisposição maior, Guilherme, de levar os anseios aqui de uma parte do Senado Federal, uma defesa institucional do Senado Federal, já que o Alexandre de Moraes, ele dilacerou uma parte de mandatos de senadores. Sabe o que fez o Marcos Duval, sentar no mérito? Deixou o cara sem rede social, que é uma extensão do seu mandato, aplicou multa, censura, busca apreensão no gabinete. Enfim, o Alexandre de Moraes fez isso de uma forma completamente absurda. Mais uma vez, centrar no mérito que ele fez. Acho que ele foi injustiçado, foi perseguido. Então, olha, o Davi acho que tem um perfil diferente, Guilherme, de pegar uma situação como essa e ir lá no Alexandre, olha, você não pode fazer isso, você desmoraliza o senador da República, você desmoraliza institucionalmente o Senado Federal. Todo mundo aí teve voto para defender o que defende, você pode não gostar, mas teve voto. Se você não voltar a decidir dentro do processo, eu vou ser obrigado a atender ao pedido ali e botar em pauta o pedido de impeachment. Acho que isso ele faria, uma tentativa de resolver politicamente um problema com o Supremo. Olha só como é que eu te conto com naturalidade, Guilherme, como é que a política interfere no Supremo hoje. Não era para ser assim, mas é a realidade que está acontecendo. Então, nesse aspecto, não há um compromisso do Davi de fazer isso, mas eu acho que o Davi seria uma pessoa que trabalharia incansavelmente para que isso tudo voltasse mais à normalidade do que faz o Pacheco hoje, porque eu me coloco no lugar do Pacheco. Deve ser muito ruim. Ele não conseguir ir em um lugar público, não é sem ser utilizado. E eu já falei isso para ele, falei, presidente, não é o Bolsonaro incentivando isso. As suas decisões aqui, uma parte da população enxerga, tem uma indignação e se acha povo cobrando. Enfim, afrontá-lo, que eu acho errado fazer isso também. Mas a gente não tem controle sobre isso, é o que eu quero dizer. Ninguém incentiva, vai lá e vai lá encher o saco do Pacheco. Não tem da nossa parte, né? Nenhum incentivo a isso, pelo contrário. Inclusive, até mais um momento que eu falo que isso é errado, mas deve ser feito. Mas assim, ele virou refém das posturas dele. Ele acha que é merecido o que o Bolsonaro está passando, é merecido o que alguns parlamentares bolsonaristas estão passando, então não, é o que eu acho, é a percepção que eu tenho que passa na cabeça dele. Eu acho um equívoco, porque ele, na qualidade de presidente do Senado, tinha que fazer a defesa da instituição e dos mandatos dos senadores, né? Mas enfim, ainda tem mais alguns meses de mandato dele, vamos ver se ele, enfim, em algum momento entende a importância que ele tem de normalizar o Brasil, a gente trazer o Brasil de novo para focar nos problemas reais da população, não ficar nessas brigas, e de uma vez por todas despolitizar as decisões de alguns ministros do Supremo, como faz o Alexandre de Moraes. Esse é um papel importante do Senado, do presidente do Senado Federal, e eu acho que o Davi tem uma capacidade, assim, uma motivação maior de fazer do que tem o Pacheco. Flávio, você emagreceu, né? Você tomou Monjaro? Mas eu tô, quando alguns amigos me dão uma caretinha, eu vou e tomo, né? Então tem surtido efeito, né? Porque tá caro demais aqui no Brasil ainda, não tá vendo nas farmácias, né? Então quando tem algum amigo que me presenteia, eu tomo e tá ajudando. Já foram aí 12 quilos, já parei sentindo dor no joelho, acho que é uma coisa que faz bem pra saúde. A gente anda no Senado, a sensação que tem é que teve uma bariátrica generalizada ali. Porque todo mundo de bariátrica vai ter que acabar fazer, porque depois do Monjaro não precisa mais fazer bariátrica, não, na maioria dos casos, né? Mas é o que eu faço com acompanhamento médico, né? Não é oba-oba, vou enfiar a injeção na barriga e tá resolvido, não é assim. O doutor Fausto tá me assistindo aqui, né? O doutor Leandro tá me assistindo aqui, então sabem que eu faço acompanhamento médico, mas é uma questão de saúde mesmo, não é estética, né? Eu soube que o Davi distribuiu o Monjaro pra todo mundo, você ganhou também dele? Ele já me forneceu uma ou outra canetinha, já forneceu também. Mas enfim, eu acho que não é pra falar igual o Eduardo Paes fez, eu vou botar o Ozempic de graça na saúde pública, né? Que é um produto muito caro, acho que é inviável de fazer isso. Não, eu acho que o Ozempic cai a patente ano que vem, acho que é por isso que ele deve ter falado isso, né? Pode ser, mas o Monjaro, já mudamos a cena da política pra saúde aqui, né? Mas o Monjaro é um remédio para emagrecimento diferente do Ozempic, que é pra diabetes. É verdade. Então tem uns efeitos ali, tem menos efeitos colaterais, mas é uma coisa a se pensar nos tratamentos de obesidade mórbida, ter o fornecimento gratuito, sim, do Monjaro ou de algum outro genérico que possa ser. Tem estudos até que mostram que talvez seja até mais barato, porque preventivamente, né, o cara não vai ter problema cardíaco, não vai ser diabético, não é? Eu acho que se fizer as contas, é um custo inicial grande, mas é muito mais barato e eu acho que isso reflete qualidade de vida para essas pessoas, né? Que vão poder voltar a praticar atividade física. Eu, por exemplo, eu tenho 4 cirurgias no joelho, né? Então o meu sobrepeso que eu ainda tenho me fazia sentido hoje, né? Apesar de fazer o fortalecimento muscular, eu gosto de jogar futebolzinho, futebol, tênis, e do jeito que estava eu não conseguia fazer, né? Então estou nesse caminho, nesse processo para poder voltar a ter uma atividade física, cuidar da minha saúde. E sem dúvida alguma você ter essa possibilidade, 43 anos, é mais difícil você emagrecer, né? E não tem mágica. Você toma os remédios, toma um Monjaro, por exemplo, mas você tem que se alimentar melhor, você tem que tomar conta da sua saúde, tem que praticar atividade física, tem que ser mais organizado com o seu tempo, na política isso é difícil, né? Mas assim, enfim, tá dando resultado, né? Minha mulher tá me apoiando, parabeniza, né? Me ajuda e eu acho que isso é uma coisa a se discutir sim, de algum momento, como é que isso se encaixa no tratamento de obesidade mórbida aqui no Brasil. E o que você achou dessa entrevista? Comenta aqui pra mim, curta esse vídeo, siga a página que tem vídeo todo dia pra você. Até mais!